Saudações aos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Eu estou aqui agora para conversarmos sobre as medidas provisórias, a conturbação na área de saúde e segurança no trabalho, com algumas medidas provisórias editadas pelo governo federal. E essas medidas provisórias, nesse vale, não vale, faz, desfaz, têm causado grandes confusões e uma grande insegurança jurídica. Agora, recentemente, a medida provisória 927, ela não foi votada e perdeu todos os seus efeitos. Mas essa aí tratava daqueles assuntos lá de renovação de exames médicos, renovação da CIPA, aquelas obrigações que voltam a existir. O problema é com aquela medida provisória 905, lá de novembro de 2009, que, dentre várias alterações, ela extinguiu o direito ao acidente de trajeto. E aí, com o passar de 6 meses, ela não foi validada pelo Congresso e ali em 20 de abril de agora de 2020 deixou de existir todas as razões que mudaram a legislação trabalhista naquela medida provisória 905. Mas aqui eu quero fazer referência com o acidente de trajeto. Então, lá em novembro do ano passado, deixou de existir. Ok. Acontece que agora, em abril, voltou a existir. E a pergunta que eu trago é essa. E agora, esse intervalo de novembro de 2019 a abril de 2020, 6 meses, e quem sofreu um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, nesse interregno de tempo, como ficam os seus direitos? Um caso prático, o empregado se acidentou ali pelo dia 2, 3 de dezembro, acidente de trajeto, ficou afastado quase um mês, e logo no início desse ano de 2020, voltando do seguro acidente do trabalho, a empresa demitiu aquele empregado na certeza de que não teria nenhuma obrigação trabalhista em relação àquela estabilidade no emprego, e fez a demissão sem justa causa. E agora, como é que fica o direito desse empregado? Aí é que entra uma grande insegurança jurídica. Existe uma corrente dentre os juristas que pensa assim: o que aconteceu lá nesse tempo da validade da medida provisória fica valendo. No caso desse rapaz que se acidentou lá, que eu disse agora há pouco, a empresa agora, com a volta do acidente de trajeto, não tem nenhuma obrigação, porque lá, quando ela demitiu o empregado, estava valendo aquela medida provisória e ela fez dentro da lei que existia à época. Outros juristas já têm outra linha de pensamento, dizem que não, se a medida provisória não foi votada, perde a validade todos os seus efeitos jurídicos. Então, a empresa vai ser responsabilizada e vai arcar com o custo dessa legislação que foi, não foi, voltou, foi, não voltou, Essa confusão, essa insegurança jurídica. Então, essa é a segunda corrente de pensamento dentre os juristas. Mas tem mais um terceiro ponto que deve ser resolvido nessa história, que é a seguinte: a legislação que regulamenta as medidas provisórias diz que, nesse caso, quando a medida provisória não foi aprovada, ou não foi votada, ou foi revogada, qualquer coisa assim, aquele tempo em que ela ficou tendo validade, o Congresso Nacional tem que editar um decreto legislativo
confirmando ou não a existência do direito durante esse tempo, considerando que se ela teve validade durante esse tempo, a empresa não está obrigada a nada. Ou se o decreto legislativo diz o contrário, que perde-se todos os efeitos e toda a sua validade, a empresa será castigada por essa insegurança jurídica. Então, são tempos nebulosos, são tempos confusos, porque se cria uma medida provisória, modifica-se substancialmente o direito trabalhista, retira direito dos empregados, aí depois a medida provisória não é votada, volta-se todos os direitos. Então, está virando uma confusão geral. E nós, especificamente na área de saúde e segurança do trabalho, temos uma preocupação adiante com essas alterações das normas regulamentadoras. Uma ação civil pública movida pela 10ª região do Ministério Público do Trabalho, lá em Brasília, moveu uma ação contra essas alterações das normas regulamentadoras, alegando que foram feitas às pressas, que não foram feitos estudos e que tem por objetivos atender mais ao empresariado do que os interesses dos empregados. E agora, então, as alterações das normas regulamentadoras que foram feitas até então estão sob júdice. Existe uma liminar que o Ministério Público do Trabalho de Brasília conseguiu, em que o governo está proibido de fazer qualquer alteração nas normas regulamentadoras que desobedeçam às regras de modificação dessas normas. Existe uma legislação específica que trata dessas alterações das normas regulamentadoras. E essa regulamentação determina que deve seguir-se passos. Não se pode fazer essas modificações como foram feitas no grito da noite para o dia. A única modificação que foi aceita dentro desta ação movida pelo Ministério Público foi aquela que alterou o anexo 3 lá da NR15, com base na NHO 06, que trata do calor, né? Aquela sim, o juiz disse que foi obedecido todas as regras das alterações. Foram feitos estudos por mais de 1 ano e chegou-se à conclusão de que modificou-se a NHO 06, portanto, modifica-se também o anexo 3 da NR15, que trata do calor artificial. Agora, a alteração da NR9, o tal do PGR, corre um sério risco de ser revogado por lei, por sentença judicial. E aí voltamos à NR9. A sentença sai agora, no mês de novembro, e até lá está sob júdice. Vamos esperar, porque o PPRA pode ressuscitar. Não sei, talvez. Valeu, espero que você tenha entendido e gostado. Um abraço e que não venham mais dessas bagunças para nós. Tchau.